Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História de vocês. E galera, a gente vai falar nessa nossa aula de hoje sobre alguns aspectos aqui da formação social colonial brasileira, relacionados, na verdade, a duas revoltas, na verdade, né? A chamada Guerra dos Emboabas e a Guerra dos Mascates. Essas revoltas, essas guerras, galera, elas vão se enquadrar no que nós denominamos como sendo revoltas nativistas. O que significa isso, pessoas? Nós temos dois tipos de revoltas nesse contexto do Brasil colonial, não de uma maneira geral. Nós temos revoltas que nós chamaremos de revoltas nativistas, ok? E temos também revoltas chamadas de revoltas separatistas. O que significa isso? O próprio nome ajuda você a entender. As revoltas separatistas tinham como objetivo o quê? Se separar do Brasil. O objetivo da revolta era esse. As revoltas nativistas não, elas acontecem por motivos, por exemplo, como o aumento de impostos, tá? As revoltas nativistas, elas não têm um objetivo, os membros dessa revolta não querem que o Brasil se separe de Portugal, que o Brasil deixe de ser uma colônia portuguesa. Não, eles querem, por exemplo, a diminuição de um imposto, a elevação de uma vila à condição de cidade, né? É diferente. As revoltas separatistas, essas sim, são revoltas que têm como objetivo se separar de Portugal. Um exemplo que a gente tem de revoltas separatistas é a chamada Conjuração Mineira, né? E a Conjuração Baiana também, que são movimentos que buscavam separar parte do Brasil de Portugal, romper com o pacto colonial, ok? E essas revoltas separatistas, galera, elas acontecem ainda, não são uma singularidade do Brasil, muito menos do Brasil colonial. Tá? Você tem movimentos separatistas que existem espalhados pelo mundo. Um dos mais comuns e mais conhecidos que nós temos é a ideia de separação da Catalunha da Espanha, né? Que volta e meia você ouve falar sobre ela na televisão, jornal, na internet, coisas do tipo, falando, a Catalunha, saiu um plebiscito a favor da separação da Catalunha da Espanha. E aí vai ter toda uma matéria relacionada a isso. O que significa isso? Que a Catalunha quer se separar da Espanha. É um movimento separatista. Só para você ficar ciente da utilização na atualidade de um termo como esse aqui. Ok? Professor, mas agora a gente vai falar sobre quais dessas revoltas? Nós falaremos sobre revoltas nativistas, que tinham como objetivo melhorar a condição da população. Não queriam a separação de Portugal. Ou tinham um outro objetivo que não estava nem relacionado a melhorar, e sim a disputa pela posse de alguma coisa. Exemplo, a Guerra dos Emboabas. O que foi a chamada Guerra dos Emboabas? Já veremos. Primeiro a gente vai ver o que é uma definição rápida de movimentos nativistas. A metrópole assegurava o domínio por meio do monopólio comercial. Assim, a colônia só poderia comprar produtos industrializados de Portugal. Além disso, o Brasil estava proibido de ter manufaturas têxteis até 1785 e de explorar ferro até 1795. Mas será que a sociedade brasileira, principalmente a elite, estava satisfeita com isso? Os chamados movimentos nativistas foram alguns dos primeiros atos de descontentamento dos habitantes do Brasil, mas ainda eram muito localizados. Ou seja, não existia uma ideia de, vamos fazer algo para melhorar o Brasil. Não existia isso. Você queria melhorar a sua região, a sua localidade específica. Protestavam contra problemas locais, como eu acabei de evidenciar para vocês, e não tinham uma proposta de libertação do Brasil em relação a Portugal. Legal? Vamos lá. Primeira delas que nós trabalharemos, a chamada Guerra dos Emboabas. Pessoal, quando ocorre o descobrimento de ouro em Minas Gerais, quem foram os pioneiros nesse descobrimento? Quem foram os primeiros a descobrir ouro no Brasil? Os bandeirantes. Os bandeirantes chegaram e encontraram aquela região lá de ouro, né, na região das Minas Gerais, hoje em dia, uma quantidade bastante significativa de ouro, tá? E eles vão tomar posse daquela região. Eles vão extraindo ouro em grande quantidade, só que, em determinado momento, chegam os portugueses. E um detalhe, galera, por que a gente tem o nome, né, desse movimento dos chamados bandeirantes com esse nome de bandeirantes? Você tinha as tropas sendo compostas, em sua imensa maioria, por indígenas, tá, que auxiliavam essas pessoas, esses paulistas, na interiorização do território brasileiro.
Por que é bandeira? Porque lá na frente é sempre um índio com uma bandeira grande guiando os demais. Então eles iam olhando aquela bandeira, eles sabiam para onde que eles deveriam ir, tá? Por isso que o nome do movimento é bandeiras, tá? Por causa de seguir essa bandeira. E a maior parte das bandeiras era composta por indígenas. E aí você deve estar se pensando, pô, professor, mas os bandeirantes também tinham a função de capturar indígena. Então você está querendo dizer que tem indígena ajudando na captura de indígena? Sim, porque a gente não existe uma ideia tipo geral de indígena. Existiam tribos diversas. Uma tribo não gostava da outra e ia atrás para escravizar mesmo, e não estava nem aí. Tá? Por que eu falei sobre esse contato dos indígenas com os paulistas? Os paulistas, né, os bandeirantes de uma forma geral, dominam a região mineradora e aí chegam os portugueses. Quando os portugueses chegam, eles chegam com roupas diferentes. E dessas roupas, um destaque era dado às botas que os portugueses utilizavam. Eram botas com um cano mais longo e mais enfeitadas, parecendo o que eles chamavam de uma emboaba. O que era uma emboaba? Era uma ave que tinha penas na região das pernas. E aí os indígenas já usavam essa palavra, e esse termo entrou para o vocabulário, e aí os bandeirantes falavam, olha lá, ó, chegou os emboabas lá. A galera com essas pernas enfeitadas parecendo aquela ave. Então os forasteiros, os portugueses, eram chamados de emboabas. E quando os portugueses chegam nessa região, eles querem dominar a região produtora de ouro, querem lucrar. Então nós teremos um conflito entre os bandeirantes e os emboabas. Por isso você tem o nome da guerra, sendo Guerra dos Emboabas. Beleza? Então essa guerra você tem uma quantidade de combates grande, até bastante suficiente. Houve vários combates nos quais os emboabas foram liderados pelo criador de gado e contrabandista de ouro Manuel Nunes Viana. O mais marcante foi o combate que se deu no lugar que mais tarde passou a ser chamado de Capão da Traição, região próxima à atual cidade de Tiradentes, onde cerca de 300 paulistas foram massacrados. Os paulistas não conquistaram a exclusividade na mineração do ouro, retirando-se para o oeste. Então os emboabas vencem essa batalha, essa guerra ali, no chamado Capão da Traição, mas os bandeirantes ainda se dão bem. Em qual sentido? Quando eles são expulsos da região mineradora, eles encontram ouro em outra região, na região do que hoje é Goiás e no que hoje também é a região do estado do Mato Grosso. Beleza? E os portugueses se apropriam daquela região ali. Outra revolta que a gente tem aqui é a chamada Guerra dos Mascates, tá? Galera, mascates era o nome dado aos comerciantes lá na região do Recife. Então, a Guerra dos Mascates foi uma disputa pelo poder político entre senhores de engenho de Olinda e os comerciantes. Então você tem uma diferença entre os senhores de engenho e os mascates, que são comerciantes, ambos membros da elite. Não tem povo participando diretamente disso aqui. O que eles queriam? A cidade de Olinda foi durante muito tempo o centro político da região devido à riqueza gerada pela venda de açúcar. Lembra disso? Recife era uma pequena vila controlada politicamente pela Câmara de Olinda. Então, Recife não era autônomo, devia obrigações ainda à cidade de Olinda. Olinda passava por problemas econômicos em função da perda do mercado açucareiro, pois os consumidores europeus preferiam o açúcar das Antilhas de melhor qualidade e também mais barato, tá? Recife, ao contrário, enriqueceu pela venda comercial. Então você vai ter uma disputa entre a cidade de Olinda, né, e a vila de Recife que você vai ter ali, que está se formando. Tem uma disputa pela região ali mesmo, né? Recife, ao contrário, enriqueceu pela atividade comercial, que era então considerada uma atividade menos nobre, porque está trabalhando mais. Era a esses comerciantes, na maioria portugueses, que os senhores do engenho recorriam em busca de empréstimos. Em pouco tempo, os comerciantes de Recife começaram a comandar o destino econômico da região e os senhores de Olinda deram o início a uma série de retaliações, pois desejavam manter seu status social e político. Então é uma briga dentro da elite, por causa para ver quem ia continuar mantendo a superioridade na região. Assim, os recifenses tentaram se separar de Olinda e em 1710 foi feito um pedido ao rei de Portugal, Dom João V, para que Recife pudesse ser elevada à condição de vila independente. Então Recife quer se tornar uma vila independente, né? E aí você vai ter uma tentativa de revolta ali entre uma elite do engenho e uma elite comerciante, os chamados mascates. Contudo, os senhores de engenho não concordaram e invadiram a cidade. Olha aí, Portugal interveio na revolta, que terminou com a prisão e o exílio de revoltosos após violenta repressão, galera. Sob a liderança dos mascates, Recife tornou-se a capital de Pernambuco.
Beleza? Então Recife consegue o seu objetivo central, que era ser elevado à condição de cidade. Beleza, galera? Então, a gente fica por aqui nessa nossa aula para entender essas duas revoltas chamadas de revoltas nativistas, a Guerra dos Emboabas e também a Guerra dos Mascates, ok? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!